Então, nós vamos começar a falar sobre o Jonas. Quem conhece Jonas? Quem já ouviu falar de Jonas? Toda a gente. Eu creio que mesmo que ninguém nunca tenha vindo à igreja, já ouviu falar de Jonas. Aquele homem que foi comido supostamente por uma baleia. A Bíblia não diz que foi baleia, diz que foi um bicho, um peixe grande. Mas nós sabemos disso, das historinhas do dominical, não é? De ouvir a história de Jonas. Muitos acham que ela é fictícia, mas se ela está na Bíblia, realmente aconteceu. E Jesus, ele falou sobre Jonas como alguém que realmente foi real. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar a aprender um pouquinho sobre Jonas. E então, o que eu quero incentivar vocês é que vocês possam ler o livro de Jonas em casa, tá? Leiam o livro de Jonas, são 4 capítulos e cada capítulo é muito, muito pequeno. Então, se você ainda não leu, ou mesmo que já tenha lido, leia o livro de Jonas. E nós hoje vamos começar por ler o capítulo 1. E nós vamos falar sobre o capítulo 1, tá bom? E então, hoje o título da mensagem chama-se O Jonas em Nós. O Jonas em Nós. E eu vou explicar o porquê de se chamar. Se vocês têm a vossa Bíblia e quiserem abrir Jonas, aqueles que conseguirem encontrar, é um dos profetas menores, fica antes de Miqueias, Naum, Abacuque, lá para aqueles lados que a gente nunca consegue encontrar na Bíblia. Se vocês conseguirem encontrar. Senão nós vamos ter aqui também, tá bom? E vocês podem seguir. Talvez seja mais fácil assim. Mas, na realidade, o que eu quero fazer com vocês é ler o capítulo 1 todo. Tá bom? O capítulo 1 todo. Portanto, prestem atenção, não se distraiam, leiam ou na vossa Bíblia. Nós vamos estar a ler na versão internacional. A minha é Almeida século XXI. Se houver alguma... Eu se calhar vou ler daqui e não vou ler daqui, que é para não haver coisa. Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amittai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se estava embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem. Não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui só algumas coisas que eu quero, neste dos primeiros capítulos. Jonas quer dizer pomba, ou pombo neste caso, que é símbolo da paz. Esse era o significado do nome dele. E filho de Amitai, Amitai significa a minha verdade, em hebraico. Então Jonas, ele era filho da verdade. E ele era um profeta de Deus. Muitas vezes nós vemos e ouvimos falar sobre a história de Jonas como se Jonas fosse alguém que não conhecia a Deus, como se Jonas fosse alguém que simplesmente fugiu de Deus e desobedeceu. Ele fez isso, mas ele era um profeta de Deus, ele conhecia a Deus intimamente e ele resolveu desobedecer a Deus. Então, provavelmente ele era conhecido naquele estado onde ele vivia como um profeta de Deus. E o versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor. O que é que veio a Jonas? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Não havia dúvida que era Deus que estava a falar. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que Ele, com a sua palavra, foi assim que Ele formou o céu e a terra. Com a sua palavra, Ele faz as coisas existir. Ele é um Deus que continua a falar até hoje. Ele falava face a face, e com voz audível. Ele falava a Moisés, ele falou a Abraão, Isaac, Jacó, todos eles ouviram a voz de Deus. Ele falava face a face com Moisés. Ele é um Deus que durante os séculos continuou a falar e a falar. E com Jesus, o próprio Deus, Jesus, falou aos homens. E hoje Deus continua a falar. Ele fala de várias maneiras, mas a principal é através da sua palavra. A sua palavra. Você quer ouvir Deus falar? Leia a sua palavra. Deus não está a falar porque a sua Bíblia está fechada lá em casa. Então você não ouve Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus a falar consigo, leia a sua palavra, a Bíblia. Isto é Deus a falar conosco. É a verdade de Deus. É a carta que foi escrita por Deus através de homens. É uma carta de amor. É uma carta que conta o princípio, que conta o que vai acontecer, a redenção, que conta a história de Jesus, que conta os finais do tempo. Porquê? Porque Deus se queria revelar ao homem. E Ele continua a falar e Ele hoje vai falar. Deus está sempre a falar. Ele é um Deus que fala. Mas depois Ele falou a Jonas. E nós temos duas opções quando Deus fala. Obedecer ou não obedecer. Cumprir ou não cumprir. Fazer ou não fazer. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez o homem para que o homem tivesse um relacionamento com Ele. Mas Ele fez o homem para que o homem escolhesse ter um relacionamento com Ele. Então Ele deu livre arbítrio ao homem.
E então nós hoje temos a mesma escolha que Jonas teve. Obedecer ou não obedecer? Fazer e não fazer. Então a palavra de Deus veio ao profeta, o filho da verdade, e para ele ir a Nínive. E pregar para Nínive e falar que o pecado daquela cidade era tão, tão mau que realmente Deus iria destruir aquela cidade. Nínive, para vocês terem uma ideia, era a capital da Assíria. A Assíria naquele tempo tinha um exército muito poderoso. Eles tomavam conta daquela zona toda, parte de Israel e não só, tudo ao lado. E o exército da Assíria, eles eram conhecidos por serem extremamente sádicos, por serem maus. Quando eles levavam pessoas, prisioneiros, escravos, eles os torturavam, eles tiravam-lhes a pele, eles faziam coisas terríveis. Há histórias, pronto, eu li num livro, não sei, mas há histórias em que vilas, quando elas sabiam que o exército assírio vinha para atacar, eles suicidavam-se, porque eles não queriam ser levados prisioneiros, porque eles eram muito, muito maus, muito maus. E então, a Nínive, a Assíria, eram inimigos mortais de Israel. Eles eram inimigos. Eram um povo que estava sempre contra os israelitas. E foi a este povo que Deus veio e disse a Jonas, vai pregar para eles. Ponham-se no lugar de Jonas. Porque a gente gosta de, né? Jonas fugiu e tal. Ponham-se no lugar de Jonas. Às vezes, você pode não estar num relacionamento íntimo com Deus. Mas eu quero falar para aqueles que realmente estão num relacionamento íntimo, que buscam a Deus, que oram a Deus, que realmente estão a receber de Deus, a andar nos caminhos de Deus. E de repente Deus diz para você ir para o país mais terrível, para o povo mais cruel, para aqueles que têm difamado o nome de Deus, que odeiam Deus, que odeiam os cristãos, que fazem tudo, que você vai ser torturado das piores maneiras. O que é que você fazia? O que é que nós faríamos? Era isso que Jonas estava a enfrentar. Mas na nossa caminhada cristã, primeira coisa que eu quero tirar aqui deste texto de Jonas, Deus vai nos pedir para fazermos coisas que não queremos fazer. Se vocês pensam que a jornada cristã é fácil, não é. Se vocês pensam que só vão fazer as coisas que vocês querem, não é. Porque Deus, Ele vai requerer de nós coisas que vão ser difíceis para nós fazerem. Uma delas é o perdão. Eu acho que essa talvez seja uma das mais... Principalmente quando nós somos injustiçados. Principalmente quando há abuso. Quando há pessoas que realmente nos magoaram de maneiras terríveis, sem razão. O que é que Deus manda-nos fazer? Perdoar. Perdoar. Isso é fácil? Não. Mas a nossa escolha é obedecer àquilo que Deus manda, ou então não obedecer. E se nós não obedecemos, seremos como Jonas, a fugir da vontade de Deus, a fugir daquilo que Deus quer para nós fazermos. E alguns de nós temos sido assim. Nós temos sido assim. Eu tenho razão. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero nem ver essa pessoa à minha frente. O perdão é incondicional e completo. Perdoar não precisa de ter intimidade. E perdoar não é se colocar novamente numa posição para ser magoado novamente. Mas perdão é algo que você tem que liberar
é entre si e Deus, e você tem que liberar perdão, amar a pessoa e continuar a perdoar. Não interessa quantas vezes ela fizer, 70 vezes 7. Às vezes, Deus nos diz, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com as companhias, cuidado com essas amizades. Estou a falar assim para os mais jovens, não é? Eles dizem, não é, eu gosto deles, não faz mal. Cuidado com a pessoa que você se relaciona, cuidado com casamentos entre pessoas crentes e não crentes, que comunhão há entre o crente e o não crente. E às vezes nós entramos em situações que realmente são terríveis, que depois trazem consequências, porque nós estamos a desobedecer a Deus, estamos a fugir de Deus. Às vezes, Deus nos manda, quando nós estamos aqui, Deus nos manda dar o dízimo, dar a nossa oferta. É mandamento de Deus, é algo que deve vir. Se nós amamos o Deus e se nós amamos o seu reino, então nós temos que contribuir para que o reino avance. Se você está aqui, é porque nós temos aqui nesta igreja pessoas que têm obedecido a Deus. Mas alguns não querem obedecer a Deus. Não querem. E então estão a fugir de Deus. Estão a desobedecer de Deus. Às vezes Deus nos manda evangelizar alguém, como fez a Jonas. Evangeliza os teus amigos, os teus colegas, as pessoas que estão ao perto de mim. Não, tenho vergonha, talvez amanhã, talvez faça isso depois. Fugir de Deus. Fugir de Deus. Às vezes Deus nos pede para sacrificar o nosso conforto. Sacrificar coisas que nós temos. Colocar os outros em primeiro lugar. Na escala de Deus, Deus em primeiro lugar e os outros em segundo lugar. Você está em terceiro lugar. Isso é difícil. Pegar a cruz. Tentar realmente dar às outras pessoas, mesmo que quando às vezes elas não merecem. E nós muitas vezes escolhemos não obedecer, fugir de Deus, fugir da vontade de Deus. É por isso que o título desta mensagem chama-se o Jonas em nós, porque nós estamos muitas vezes na mesma situação de Jonas, palavra de Deus a falar connosco, palavra de Deus a vir até nós, a dizer faz, e sabem o que é que nós fazemos? Vamos embora. Fugimos, vamos para o outro lado. Eu era para trazer um mapa, esqueci-me. Nínive era aqui e Jonas fugiu para aqui, ok? Só para vocês entenderem, ele foi para o outro lado. Ele não queria ir para lá, ele estava com medo, ele simplesmente disse não. Muitos de vocês, Deus tem andado atrás de você. Volta para mim, eu te amo. Volta para mim, eu quero ter tempo contigo. Eu quero passar tempo contigo. Tu és meu, eu quero te usar. E você tem fugido de Deus. Você tem fugido de Deus. E hoje Deus diz, volta, obedece, faz. Este é o caminho, é o melhor caminho, é o melhor que tu podes escolher hoje. É obedecer a Deus, é se entregar a Deus, é realmente buscar fazer a sua vontade acima de todas as coisas. E dizer amanhã eu vou é desobediência. Obediência adiada é desobediência. Porque quando Deus nos manda é para hoje. Às vezes Ele nos prepara para fazer algo, mas nós temos que estar dispostos hoje. A segunda coisa que nós vemos aqui é que você sempre vai encontrar um barco para ir para a direção errada. Quando Jonas ele se levantou para fugir, ele encontrou logo um barco para ir para o outro lado. Na nossa vida, quando você resolve desobedecer a Deus, eu lhe garanto que o inimigo vai colocar algo logo para você fugir. Algo logo. Eu pronto, hoje eu realmente
Eu vou ir à igreja. Eu acho que Deus está a falar comigo, eu vou. De repente lá aparece o amiguinho a dizer, vamos sair. Ou aparece aquelas visitas que querem beber café. Ou aparece aquele emprego muito bom, que parece bom, mas na realidade é algo que o vai tirar tempo para você estar na casa de Deus. Tempo para você estar a servir a Deus. Há coisas que parecem boas aos nossos olhos, há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o final é a morte. O final é a desobediência, é nós sairmos da presença de Deus. Quando você quer desobedecer a Deus, os barcos que existem são muitos. As opções para sair da presença de Deus são tantas. E hoje em dia, a atração é tão grande. O mundo oferece tanta coisa, só que na realidade vai nos deixar, como deixou a Jonas, completamente sem rumo, desesperado, perto da morte, sem absolutamente nada. Porque isso é o que o mundo oferece. Então, você sempre arranja um barco. A terceira coisa, Deus envia tempestades para chamar a nossa atenção. O versículo 4 diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. No nosso caminhar, nós temos que pensar uma coisa, Deus nos ama. Isso é uma coisa que você tem que estar sempre no seu coração. Às vezes, as coisas que vêm à nossa vida, dificuldades, percas, perseguições, stress, tanta coisa que às vezes nos subcarrega, às vezes é Deus a provar o nosso coração, a ver o que está no nosso coração. Porque para a uva sair, como é que se chama? A uva tem que ser esmagada para o vinho sair. A uva tem que ser esmagada, ou para o trigo, para se transformar em pão, tem que ser esmagado. E Deus, para nos transformar, para nos santificar, Ele nos esmaga também. Às vezes nós passamos por muitas e muitas coisas. Só que aqui nós estamos a falar de tempestades que são a consequência da nossa desobediência. Porque quando nós começamos a desobedecer a Deus, vem tempestades. E às vezes nós pensamos que é mau, mas na realidade é uma maneira que Deus tem para nos chamar a atenção. Às vezes é uma doença que vem, que nós ficamos completamente desesperados. Mas na realidade é Deus gentilmente a nos dizer, volta para mim. Tu estás a ir pelo caminho errado. Tu estás a fazer a coisa errada. Volta para mim. Às vezes pode ser a perca de emprego. Às vezes pode ser tanta coisa que nós pensamos. Porquê? Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus o ama. Ele tem o melhor para si. Então descanse nele. Veja se você está em desobediência e volte para Ele. Volte para Ele. Ele sempre deseja o melhor para nós. E quando eles estavam nessa tempestade, os marinheiros começaram a ver isto não é normal. Não é normal. Esta tempestade não é normal. Está aqui a acontecer algo estranho. Então eles começaram cada um a clamar ao seu Deus, eles começaram a lançar sortes para ver quem era a culpa. Eu não sei como é que eles fizeram, tiraram lá uns papelinhos ou jogaram qualquer coisa, uma lotaria qualquer e de repente é o Jonas. E eles ficaram, mas quem és tu? Quem és tu? De onde é que tu vens? O que é que aconteceu? Mas porquê é que tu és o culpado de tudo isso? E Jonas, eu quero só ler aqui esta parte. Jonas 9, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Quem é Jonas? Adorador. É assim que ele se definiu. Ele sabia que ele estava em desobediência, mas ele também sabia quem ele era.
Nesta altura ele diz assim, a culpa é minha porque eu estou a desobedecer a Deus. Mas eu sou um adorador e não é de um Deus qualquer, é o Deus que criou os céus e a terra. E então ele começou a dizer aquilo que ele era. Aquilo que ele era. Mas sabe uma coisa? Só nessa altura é que ele mostrou e disse quem ele era. Antes disso ele não fez nada. Como nós lemos ali, sabem onde é que ele estava? No porão a dormir. Quando começou a tempestade, ele estava a dormir. Ele veio, ele subiu para o barco e ele foi dormir. Ele não queria saber de absolutamente nada. Ele não falou com ninguém, ele estava lá a dormir. Só quando provavelmente eles o acordaram, é que ele foi lá para cima. E quando eles lhe perguntaram, é que ele falou, eu sou hebreu, eu sou um adorador. Eu sou alguém que crê em Deus. Mas ele não demonstrou isso. Um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, dentro da igreja, são pessoas que se dizem cristãs, mas que não se comportam como alguém que teme a Deus, como alguém que ama a Deus. Pessoas que se dizem que amam a Deus, mas as suas ações no dia a dia são exatamente iguais ou às vezes pior do que aqueles que não se dizem cristão. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Elas comparam a sua vida com outras pessoas, com outros cristãos, até da igreja, e pensam, eu até estou a ser muito bom. Mas nós não somos chamados a comparar a nossa vida com outros. Nós somos chamados para comparar a nossa vida com Jesus, com a palavra, para nos espelharmos aqui. Então não pense que você é melhor ou que você realmente já é muito bom, porque nós precisamos de cada dia crescer mais e mais e crescermos para ser como Jesus. Então Jonas, ele estava lá, ele era um adorador, ele era alguém que conhecia a Deus e ele estava-se a comportar como alguém pior do que os outros, porque vocês leram lá, os outros estavam a buscar os seus deuses. Não sei o que é que eles estavam a fazer, mas cada um, ele tinha a fé naquele Deus que não respondia, que não fazia nada, que eram deuses que realmente não conseguem fazer nada. E a única pessoa que estava lá, que era adorador, que conhecia a Deus, que podia fazer alguma coisa, estava a dormir. Será que nós temos nos comportado realmente como alguém que é adorador de Deus, que conhece a Deus, que pode fazer a diferença no meio onde nós estamos inseridos? Seja o trabalho, em casa, na escola, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Somos diferentes ou nós estamos a dormir no porão? Somos realmente pessoas, seguidores de Deus, obedientes a Deus, que ama, que realmente expressa esse amor através das nossas ações, que ora pelos nossos inimigos, que sacrifica o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas vontades, tudo que nós temos, por amor a Deus, ou nós estamos a dormir? Então ele disse assim, sim, a culpa é minha. A culpa é minha, eu desobedeci a Deus. E a quarta coisa que nós temos que entender, isso é muito, muito importante. A nossa desobediência não afeta somente a nós. Porque sabe uma coisa, Jonas, ele estava lá e ele pensava, eu desobedeci, eu vou-me embora, eu estou a fugir de Deus, mas é entre mim e Deus. É entre mim e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas na realidade, eu não sei quantas pessoas estavam naquele barco, mas eram centenas provavelmente, que iam morrer por causa de Jonas. A sua desobediência a Deus, quando Deus lhe manda fazer alguma coisa, não afeta somente a si, vai sempre afetar outras pessoas.
Se você está a fugir de Deus, se você não está a obedecer, se você não está a adorar, se você não está a fazer aquilo que Ele o chamou para fazer, a sua desobediência afeta a si, afeta a sua família, afeta os seus colegas, afeta os seus amigos, afeta a sua igreja, porque você não está a fazer aquilo que deveria. Afeta as pessoas ao seu redor. Sempre, sempre. Não pense que ninguém está a ser afetado por você desobedecer, por você dizer não. Não, eu não quero, Deus. Não, hoje não, Deus. Eu não posso, Deus. Estou muito ocupado, Deus. Sempre afeta as outras pessoas. Sempre. Nós vemos aqui que estes homens, eles tentaram salvar a vida de Jonas. Eles tentaram, eles começaram a mandar a carga fora do barco. A carga era o pão, o ganha-pão deles. Era aquilo que eles iam levar para o outro lado, provavelmente para vender. E eles, depois de Jonas ter dito, eles disseram, não, nós, calma, vamos tentar fazer as coisas de outra maneira. E eles começaram a remar, eles começaram a fazer, até que eles aperceberam-se, não há outra maneira. Nós vamos ter que mandar este homem abaixo. Uma das coisas que acontece aqui é que eles oram a Deus. Eles oram a Deus. Esta tempestade veio por causa da desobediência de Jonas, mas aquilo que eu acho mais incrível com Deus é que Ele usa estas circunstâncias para trazer salvação a pessoas que não o conheciam. Eles clamaram a Deus, eles oraram, eles disseram, por favor, não nos culpes pelo sangue inocente. Não nos culpes, não coloques esta carga sobre nós. E diz depois que eles ofertaram, eles fizeram sacrifícios ao Senhor. Mas eles tiveram que jogar Jonas no chão, no mar. Eles tiveram que lançá-lo para fora. E nesta altura, eu não sei vocês, imaginem o que é que Jonas está a sentir nesta altura. Ele diz assim, acabou, né? Acabou. Em nenhum lugar, até agora, nós vemos Jonas a se arrepender de ele estar a fugir a Deus. Em nenhum lugar nós vemos Jonas a orar a Deus. Ele preferiu saltar do barco do que orar a Deus. Ele preferiu ir de encontro à morte do que realmente se arrepender. Mas Deus, Ele é tão misericordioso. Quando tudo parece perdido, quando algo está completamente já, não há nada a fazer, o que é que Deus manda? Um grande peixe. Um grande peixe. Então a quinta coisa que eu quero tirar daqui é que quando tudo parece perdido, Deus intervém. Deus intervém. Deus é um Deus das segundas oportunidades. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que nos ama com um amor que nós não conseguimos entender. Com a nossa mente nunca conseguimos entender o amor de Deus. Ele nos perdoa e Ele nos quer e Ele vai até nós e Ele continua a nos atrair. E Ele salva Jonas de uma maneira extraordinária. Não deve ter sido nada fácil, nada cheiroso. Deve ter sido terrível aquilo que Jonas passou naqueles 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe. Eu tenho muita imaginação, então eu começo a pensar, não é? Como é que aquilo seria? Porque quando nós vemos esta historinha, não é? Eu dou escolinha dominical, então com as criancinhas, é tudo muito bonitinho, ele está lá dentro, aquilo é limpinho e tudo, mas não é assim. Imaginem dentro de um peixe a situação que aquilo é. Mas ele foi salvo. Ele foi salvo.
Às vezes nós estamos nas últimas a viver um pesadelo em que tudo parece perdido, em que a esperança já se foi, em que as coisas já estão completamente... Acabou. Mas não acabou. Não acabou. Se você ainda está aqui hoje, é porque Deus ainda tem algo para você fazer. Se você está vivo, se você continua a respirar, é porque Deus tem algo para você fazer. Ainda não acabou, a sua história não acabou. Aquilo que Deus quer para fazer através da sua vida e na sua vida ainda não acabou, ainda não está completo. É mais uma chance que Deus dá. Deus é o Deus de dar chances. De dar chances. Quando tudo parece perdido, Ele vem, Ele manda o profeta e o azeite não se acaba e a farinha é multiplicada. Quando Ele vem, Jesus vem e tudo parece perdido. Aquela viúva tinha perdido o seu único filho e Jesus vai, Ele toca e Ele ressuscita. Quando tudo parece perdido para Daniel, que está lá na cova dos leões, Deus vem e Ele fecha a boca dos leões. Quando tudo parece perdido, Deus intervém, Ele continua a intervir. Continua, creia no milagre de Deus. Creia no milagre de Deus. Deus fala conosco todos os dias. Hoje Ele está a falar consigo. Não sei em que área você tem fugido. Esta palavra falou muito comigo. Todos nós temos áreas da nossa vida em que nós não entregamos completamente a Deus. Não nos rendemos completamente. Continuamos a ter uma reservazinha. Às vezes são coisas grandes, às vezes são coisas pequenas. Mas a resposta é nos render. A resposta é obedecer, é lhe dar. Então Deus fala consigo e pede coisas que você não quer fazer. Quando você deseja fugir delas, desobedecer, há sempre um barco, há sempre um meio, há sempre algo para o levar para longe. E depois vêm tempestades para o chamar a atenção. E as consequências da sua desobediência não só afetam a si, mas afetam as outras pessoas. Mas no final, Deus, Ele intervém. Ele manda o peixe. Ele manda a provisão. Ele manda a salvação. Ele vem e faz aquilo que é impossível ao homem fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu creio que às vezes nós temos filhos pródigos aqui, que às vezes já conheceram Deus e que hoje em dia estão afastados de Deus. E Deus hoje diz, volta, volta. Hoje é o dia de voltar para Deus. Eu estou de braços abertos. Às vezes nós somos filhos desobedientes e Deus hoje diz, para de fugir. Para de fugir. Às vezes nós temos filhos indiferentes. Às vezes nós não somos desobedientes, mas nós nem queremos saber das coisas. Não é meu problema. Eles que façam. Eles que se importem. Apaixone-se por Deus. O zelo de Deus. O zelo de Deus tem que nos consumir pelas coisas de Deus, pelo seu reino, pela sua igreja, pelo trabalho para Ele. Arrependa-se. Deus quer gerar esse fogo dentro de si. Pare de achar que não tem nada a ver consigo e de ser indiferente. Às vezes nós somos filhos orgulhosos, porque pensamos que já sabemos alguma coisa, porque pensamos que somos melhor que o outro, porque pensamos que já aprendemos tudo o que temos a aprender. O orgulho vem antes da queda.
E se você pensa que é alguma coisa, então você está muito longe de Deus. Como dizia o outro, eu só sei que nada sei, mas com Deus, quanto mais nós conhecemos Deus, mais vemos o pecado em nós, mais vemos o quanto nós estamos distantes da perfeição, mas mais vemos o quanto nós somos dependentes de Deus e precisamos de Deus e precisamos nos arrepender e precisamos da sua graça e do seu amor e da sua misericórdia a cada dia. Então, humilhe-se perante Deus. Não pense que você é melhor só porque conhece a Deus ou porque faz alguma coisa aqui. Não pense que é melhor. Humilhe-se perante Deus. Reconheça que você não é nada sem Ele. Nada temos de bom a não ser nele. Nada. A nossa natureza não é nada, é pecaminosa. A coisa boa que nós temos em nós é o seu Espírito Santo. É a natureza que Ele coloca em nós. É a única coisa. Então que nós possamos realmente aprender com Jonas. As coisas que não é para fazer. Neste caso, as coisas que não é para fazer. Que nós possamos parar de fugir de Deus. Parar de desobedecer a Deus. Parar de colocar outros em perigo por causa de não fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Que nós possamos realmente ser profetas de Deus, filhos da verdade, mas que quando Deus fala, nós dizemos, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronta a te obedecer. Amém? Vamos orar. Oh Senhor, nós temos tanto de Jonas em nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Tu falas e falas conosco e nós dizemos sim muitas vezes. Mas no dia a dia, as nossas ações são contrárias. Tu pedes para nós falarmos do Teu amor, para evangelizarmos o nosso próximo, para amar de todo o coração e nós somos indiferentes. Nós somos omissos, nós nos calamos, nós não somos ousados, nós não usamos a autoridade que Tu nos destes, Senhor. Eu sei que Tu hoje falas conosco, Pai, eu oro por cada vida, Senhor, por cada um de nós nesta noite. Eu intercedo, Senhor. Pai, se há aqui alguém que tem fugido de Ti, Senhor, Tu tens chamado e ele tem estado distante, um filho pródigo, Senhor. Eu peço que hoje, Pai, que ele corra para os Teus braços, Senhor. Que ele sinta, Senhor, o Teu amor, a Tua aceitação. Que ele saiba que está na hora de voltar para a casa do Pai. Porque Tu tens algo para fazer através da vida dele, Senhor. Que possamos, Pai, ser filhos que têm o zelo de Deus dentro deles. Que não somos indiferentes, Pai. Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa vida, Pai. Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha com poder. Oh Pai, queima tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. E enche-nos, Senhor, de Ti. Enche-nos de Ti, Senhor. Não deixes, Pai, que a gente saia daqui os mesmos. Oh, Senhor, muda-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Muda, ora a Deus. Fecha os seus olhos. O Espírito Santo está aqui, Deus está a ouvir a sua oração, Deus está a ouvir as suas palavras.
Se não quer dizer palavras em alto, fale com Ele baixinho. Deus ouve, Deus vê o seu coração, Deus vê aquilo que está dentro de si. Peça perdão a Deus. Peça perdão. Receba o seu perdão, receba o seu amor, receba a sua graça, a sua misericórdia. Oh, Senhor, vem, Senhor, Espírito Santo de Deus. Oh, eu me rendo, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Somente Tu és a fonte da vida eterna. Tu és aquele a quem nós podemos confiar, aquele que está sentado à direita do Pai, interceder pelas nossas vidas, aquele que tem compaixão por nós, que sabe que nós somos falhos, mas mesmo assim nos ama. Oh, Senhor,